Amados irmãos, essa noite nós estamos iniciando uma série de exposições nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse. E então hoje é a primeira exposição. Nós vamos voltar a nossa atenção para o capítulo 1, os versículos 1 a 3. Mas antes nós vamos fazer uma leitura. A leitura será no livro do profeta Daniel, o capítulo de número 2. O capítulo 2 do livro de Daniel nos apresenta o sonho do rei Nabucodonosor sobre uma grande estátua, a interpretação desse sonho. Isso tem, a linguagem usada aqui nesse capítulo reflete lá no início do livro do Apocalipse, por isso então vamos ler essa passagem. Vamos iniciar então a partir do versículo 27 e leremos até o versículo de número 47. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro
e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Agora vamos ao livro do Apocalipse. Capítulo de número 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir a sua bênção para esse momento. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite a compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar por meio da Escritura. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, dai-nos o coração manso e humilde para ouvir, para receber. Dai-nos a graça de crer e que, através da pregação, não só a nossa fé seja fortalecida, mas também a nossa esperança e o nosso amor aumentem mais e mais. Abençoa, Senhor, aquele que há de falar. Dá a ele a condição necessária, a sabedoria, a graça. Dá a ele, Senhor, que te honre ao pregar a tua palavra. Que em tudo tu sejas glorificado. Este é o nosso desejo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, o que lhes vem à mente quando vocês ouvem essa palavra, Apocalipse? Para alguns, o que vem à mente são catástrofes, guerras nucleares e o fim do mundo. Para outros, Apocalipse traz a ideia de algo misterioso, oculto. Para essas pessoas,
esse livro da Bíblia trata que quase que exclusivamente de eventos futuros, com coisas relacionadas ao fim do mundo. Portanto, para essas pessoas, o livro do Apocalipse, com seus muitos sinais e símbolos, ele está, por assim dizer, coberto com um véu. E por isso, essas pessoas não conseguem ver no Apocalipse a mensagem do Evangelho de Cristo e tampouco a utilidade deste livro para a sua própria vida cristã. Alguém mais prático, talvez, ao ouvir sobre o livro, diga: olha, esse livro é cheio de sinais e símbolos, eu ignoro o sentido dessas coisas, eu prefiro coisas que possam me instruir nas coisas de Deus. Talvez diga: o Apocalipse é para os curiosos, eu prefiro coisas mais claras, mais práticas, uma instrução que me ajude de fato a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando ouvimos esse tipo de afirmação, nós podemos nos perguntar: será que então devemos deixar o livro do Apocalipse de lado? E a resposta é não. O texto dessa noite, esses 3 versículos que acabamos de ler, nos ajuda a compreender não só a importância e o valor deste livro, mas também a bênção que Cristo nos oferece através desse livro. Esse texto nos ensina que o livro do Apocalipse é a mensagem que nos comunica a bênção de Deus. Por isso, então, eu vos proclamo nesta noite a palavra de Deus sob o seguinte tema: o Apocalipse é a abençoada revelação de Jesus Cristo. Esse é o tema da pregação. O Apocalipse é a abençoada revelação de Jesus Cristo. E nós veremos apenas 2 pontos. Primeiro, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E segundo, o Apocalipse é a bênção de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos desses versículos iniciais, é bom que lembremos, eles estão aqui para servir como uma introdução a todo o livro, para nos ensinar como ler este livro. E por isso nós encontramos aqui as informações mais básicas para a compreensão do livro do Apocalipse. A primeira dessas instruções mais básicas é de que este livro é uma revelação. A palavra que dá nome ao livro, em português, Apocalipse, é uma palavra de origem grega. No grego, o Apocalipse significa o desvendamento, o descobrimento, a revelação. O Apocalipse significa, de forma mais simples, que o véu é removido. Esse termo é usado na Bíblia algumas vezes, geralmente para falar de alguma coisa que antes estava oculta. Refere-se geralmente à ação de Deus de fazer conhecido aquilo que o homem seria incapaz de descobrir por si mesmo. É preciso que Deus retire o véu. Então, no Apocalipse, Deus remove o véu e nos permite ver os bastidores de um conflito espiritual. Portanto, entenda bem, e essa é uma coisa importante. O livro do Apocalipse, o objetivo deste livro não é colocar um véu. O objetivo deste livro é retirar o véu. Então, nós precisamos corrigir a nossa forma de pensar sobre o Apocalipse. Este livro não é ocultação. Este livro é revelação. Olhando com atenção, podemos notar
que tudo que nós lemos nesses 3 primeiros versículos está, de alguma forma, ligado a esta primeira palavra, revelação. Em primeiro lugar, nos é dito a respeito da origem desta revelação. Versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Isso é a origem. De forma, então, que podemos observar que a revelação procede de Deus e que Ele a deu ao seu Filho Jesus Cristo. Isso revela que aquilo que nós temos que receber de Deus vem por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador. Deus está falando, mas Ele fala por meio do mediador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está de acordo com o que o Espírito Santo nos ensina na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo de número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E é verdade que no Apocalipse nós somos então introduzidos em questões maravilhosas e misteriosas. E se você diz assim, eu quando leio me sinto incapaz de entender a mensagem, eu compreendo o que você quer dizer. É de fato um livro cheio de símbolos e sinais. Você precisa saber disso para entender o livro. Mas aqui está a chave mais básica para o entendimento do livro do Apocalipse. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Não só no sentido que Jesus mesmo retira o véu para que vejamos o que Deus quer mostrar, mas no sentido também de que o livro é sobre, a respeito de Jesus Cristo. Ele é a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é desvendar, antes de tudo, o desvendar da glória de Cristo, da sua realeza, do seu domínio, do seu poder, das perfeições do seu ser. O Apocalipse, então, podemos dizer, é um livro que fala sobre o assunto preferido de Deus. E qual é o assunto preferido de Deus? O seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Tudo nesse livro converge, está voltado para mostrar o Filho exaltado de Deus. Então, mesmo que encontremos certas questões sobre o futuro, o objetivo do livro não é primordialmente falar sobre o futuro. O objetivo do livro é primordialmente exaltar a Jesus Cristo. Se você entende isso, você deu um bom passo para entender o Apocalipse. Agora, se você perde isso, se você perde de vista este objetivo, você perde a mensagem central do livro. Mas se você entende isso, você começará a entender a mensagem. Em meio aos símbolos e sinais, seu olhar, sua atenção, seu foco estará em procurar o que o texto está dizendo sobre o Senhor Jesus Cristo. E o resultado será que certamente você passará a amar esse livro. Portanto, quando você estiver lendo o Apocalipse, procure, antes de tudo, por Jesus Cristo. Veja como ele é apresentado. Olhe para a sua glória, olhe para seu poder exaltado. O Pai deseja que você conheça e admire as perfeições do seu Filho. E o próprio Jesus Cristo deseja tornar-se conhecido de todos nós por meio deste livro. Agora, em segundo lugar, somos informados
sobre o tempo em que as coisas descritas nesta revelação devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. No versículo 13 encontramos uma outra expressão relacionada a esta. O tempo está próximo. Então, as coisas que em breve devem acontecer e o tempo está próximo. Essas duas expressões têm sido tema de discussão, de muita discussão. Porque a interpretação dessas expressões determina a forma como a pessoa vai abordar o livro do Apocalipse. E para entendermos a expressão as coisas que em breve devem acontecer, nós precisamos voltar a nossa atenção para o livro de Daniel, que acabamos de ler também. Então, no início do livro, aí no capítulo 2, lemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele viu uma grande estátua composta de diferentes materiais. No final, ele viu que essa estátua foi destruída por uma pedra que foi cortada sem o auxílio das mãos. E olhando para a leitura que fizemos, e especialmente para os versículos 28 e 30, 44 a 47, talvez você tenha notado que ali aparece um verbo que se repete 5 vezes, o verbo revelar. Obviamente, então, na versão grega do Antigo Testamento, esse verbo seria a palavra apocalipse. Mas também ali você encontra 4 vezes a expressão o que há de ser. O que há de ser. Então, Daniel está explicando a visão do rei, e ele está dizendo, olha, rei, essa visão diz respeito aos reinos desse mundo, mas esses reinos haverão de sucumbir diante do reino de Deus que virá nos últimos dias. Essa é a mensagem de Daniel. O reino de Deus vai prevalecer sobre o reino dos homens. O reino dos homens vai passar. Não haverá vestígios. E, finalmente, haverá um reino eterno que nunca será substituído. Então, Daniel fala disso em sua profecia. E ele diz que isso virá no futuro, nos últimos dias. João está apresentando o mesmo assunto. Só que em vez de dizer virá nos últimos dias, João diz as coisas que em breve devem acontecer. E na verdade, quando João escreveu essas palavras no Apocalipse, isso já havia começado. Começou com a ressurreição de Cristo. Nessa exposição, então, eu adoto a seguinte abordagem. O Apocalipse é o livro que nos mostra, através de seus muitos símbolos e sinais, a vitória de Cristo e da sua igreja contra o dragão e os seus seguidores. Então é um livro que abrange desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Portanto, as coisas que em breve devem acontecer não se referem apenas às coisas futuras, mas as coisas que em breve devem acontecer se referem ao início, está indicando o início de quando elas vão começar a acontecer. Isso começou nos dias ainda de João e continua até agora. Além disso, é importante notar que essa expressão, as coisas que em breve devem acontecer, e a sua relação com a profecia de Daniel, nos ensina algo sobre a natureza do livro do Apocalipse. Esse livro é uma obra profética, como diz o próprio versículo de número 3, a profecia. Pode ver aí em sua Bíblia a palavra profecia no versículo 3. Então esse livro é uma obra profética que diz respeito ao cumprimento inaugurado das profecias do Antigo Testamento a respeito do reino de Deus, a respeito do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocando de outra forma, aquilo que os profetas
do Antigo Testamento estavam dizendo: virá. Agora, o Apocalipse nos mostra como algo já iniciado. Já veio, já está presente, já está acontecendo. Ouvimos há pouco que a chave para a compreensão do Apocalipse é entender que este livro é a revelação de Jesus Cristo. É um livro que busca exaltá-lo. Mas agora me permita uma outra chave, que também nos ajuda a entender o Apocalipse. A outra chave é entender como o Antigo Testamento é usado neste livro. Podemos perceber ou dizer que o livro do Apocalipse pressupõe que nós que vamos lê-lo conhecemos o Antigo Testamento e que seremos capazes de identificar o seu uso no livro. Para vocês terem uma ideia, o livro do Apocalipse tem 404 versículos e tem 285 citações diretas do Antigo Testamento e 511 alusões ao Antigo Testamento. Portanto, se você deseja entender o Apocalipse, precisa conhecer o Antigo Testamento. Agora, em terceiro lugar, somos informados sobre a cadeia de comunicação. Já ouvimos que essa revelação foi dada pelo Pai a Jesus Cristo. Agora lemos que Jesus Cristo usou o seu anjo para notificá-la a João. Um anjo é um mensageiro. Então, o mensageiro, o anjo foi enviado a João, e você vai perceber, lendo o Apocalipse, que João foi conduzido e orientado em suas visões por um anjo. Mas quem é esse João que estamos falando aqui? É o apóstolo João. Aquele que escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas. Ele é aqui descrito simplesmente como servo de Jesus Cristo. E pelo que nós lemos no versículo 9 do mesmo capítulo, João recebeu essa revelação, o Apocalipse, quando ele estava numa ilha chamada Pátimos. Isso ocorreu por volta do final do século I, que também é a data em que o Apocalipse foi escrito. Agora, João estava em Pátimos. Pátimos era uma ilha para onde eram enviados aqueles que haviam sido condenados pelo Império Romano. Era uma ilha para prisioneiros. Qual foi o crime que o apóstolo João cometeu? Você pode olhar para o versículo 9 e você descobre: João foi preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Agora, aqui ainda, em nosso texto, no versículo de número 2, ouvimos de novo sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, aqui essas expressões, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ainda estão falando sobre o que é esse livro. Ou seja, o Apocalipse é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo. Isso tem uma relação aqui, as duas coisas estão juntas, não são coisas diferentes. Então, podemos dizer, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. É a respeito do que Deus realizou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E de novo, não devemos perder isso no Apocalipse. No Apocalipse, Deus está falando. E esta revelação foi dada para que João testemunhasse do que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, devemos reconhecer que as Escrituras testificam, dão testemunho a respeito de Jesus Cristo. Esse também é o caso do Apocalipse. O Apocalipse testifica a respeito de Jesus Cristo. Agora, irmãos, observem que João estava naquela ilha sofrendo as consequências da sua união com Cristo. Ele estava preso por pregar o Evangelho.
E vocês podem imaginar, onde esse homem idoso está lá em Patmos, preso por causa de pregar o Evangelho, a perseguição no Império Romano aumentando, poderia parecer que o Evangelho ficaria preso. Poderia parecer que o Evangelho iria sucumbir diante do poder político, militar e financeiro do Império Romano. Naquele momento, o Império fazia oposição ao Evangelho de Cristo. Aparentemente, olhando o que as igrejas estavam sofrendo, diríamos, o quadro era bem negativo. Mas, no Apocalipse, o que acontece? O véu é retirado. A verdade é revelada. E a verdade revelada é a vitória não está com os poderes terrenos, com os grandes homens, com o poder militar, financeiro, político. A vitória pertence a Jesus Cristo e à sua igreja. Agora, essa revelação de Deus para o seu Filho Jesus Cristo, do Filho para o anjo, do anjo para João e de João para os servos de Deus, mencionados aqui no versículo de número 1. Quem são esses servos? O texto diz, para mostrar aos seus servos. Devemos entender, então, que esta revelação de Jesus Cristo é direcionada às igrejas de Cristo, que inclusive 7 delas são mencionadas aqui no capítulo de número 1 ainda. Isso quer dizer, a mensagem é direcionada a todos os servos, a todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo em todos os lugares e em todas as épocas. Esta revelação, então, também é para nós, servos de Jesus Cristo, aqui no Brasil, em pleno século 21. Então, no Apocalipse, Cristo está falando com quem? Está falando conosco. É uma mensagem dirigida aos seus servos. Se você diz, eu sou servo de Cristo, eu pertenço à igreja de Cristo, Cristo está falando com você ainda. Portanto, amados irmãos, nesses primeiros versículos, que como vocês podem observar, nos dão muitas informações sobre esta revelação, recebemos a instrução do Espírito Santo de que o Apocalipse é a revelação que Deus deu a Jesus Cristo. A revelação que Jesus Cristo recebeu como nosso mediador, como cabeça da igreja. O Apocalipse, então, é a palavra de Jesus Cristo às suas igrejas de todos os tempos e lugares. No Apocalipse, o véu é retirado, de forma que podemos olhar para o que está acontecendo neste mundo. Os conflitos do mundo contra a igreja são parte de uma batalha mais ampla. Então, os governos, como no tempo de João, podem se levantar contra as igrejas de Cristo. O mundo pode fazer guerra. A igreja pode ser perseguida, ser sufocada, desprezada, ridicularizada. Mas há uma coisa que ela não pode ser. Ela não pode ser vencida de forma alguma, porque Cristo está reinando. No Apocalipse, ele está tirando o véu para encorajar e confortar a sua igreja em todos os lugares e em todos os tempos. Então, assim, percebemos a centralidade de Cristo também neste último livro da Bíblia. Sem ele, essa revelação não seria dada. Sem ele, as promessas de bênçãos que temos aqui, o conforto não seria encontrado. Sem ele, a igreja não existiria ou não poderia vencer. Sem ele, a bem-aventurança não poderia ser experimentada. Mas aqui está a mensagem da parte de Deus. A mensagem que vem a nós por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador. A mensagem de que em Cristo nós somos mais do que vencedores.
A mensagem de que, por mais que as igrejas sejam fracas, por mais que o dragão, Satanás, esteja sedento por nos destruir, por mais que o mundo nos odeie, o único rei e o único reino que permanecerá é o reino de Cristo Jesus. Ele subsistirá para todo sempre. Esta é também a mensagem do Antigo Testamento. É a mensagem do Novo Testamento. É a mensagem do último livro da Bíblia, o Apocalipse. A vitória e a glória de Jesus Cristo. Eis o nosso poderoso Salvador. Eis o nosso Rei vitorioso. Mas, irmãos, no Apocalipse, não só Cristo se revela a nós, como veremos nos próximos domingos com mais clareza, mas também no Apocalipse Cristo nos concede a sua bênção. Isso nos leva ao segundo ponto. Veja o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, algo nos é dito aqui sobre a bem-aventurança ligada a essa revelação de Jesus Cristo. É digno de nota perceber que o livro começa com uma bênção, e se você for até o capítulo 22, versículo 7, versículo 14, também vai verificar que o livro termina com uma bênção. Em primeiro lugar, lemos que esta bênção é destinada àquele que lê. Aqui nós devemos notar que, talvez em sua Bíblia, está escrito assim: aqueles que leem, no plural. Mas no texto grego, essa expressão está no singular. Aquele que lê. E isso é importante entender porque está falando de um tipo de pessoa específica. É uma referência a uma pessoa fazendo a leitura pública no culto. Então é preciso saber, no primeiro século, muitos eram analfabetos, poucas pessoas teriam condições de adquirir pelo menos uma porção das Sagradas Escrituras. Assim, então, nós podemos entender a importância da leitura pública para aqueles primeiros cristãos. Eles ouviriam a leitura com toda a atenção. Eles tentariam até memorizar a Escritura através de ouvir com atenção. João nos diz aqui que há uma bênção que irá acompanhar a correta leitura pública da Palavra de Deus, principalmente pensando no livro do Apocalipse. Então, cada vez que a Escritura é lida, nós estamos ouvindo a Palavra de Deus e há uma bênção nisso. Há primeiro, então, uma bênção para quem executa a leitura, é o que está dizendo aqui, bem-aventurado aquele, singular, aquele que lê. Mas, em segundo lugar, também lemos que são abençoados aqueles que ouvem e guardam. A bênção, então, não pertence somente a quem lê, mas também a vocês que ouvem. No entanto, não se trata apenas de ouvir. Aqui está escrito, é preciso também guardar. Vamos ver esse trecho mais uma vez. Aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. João, então, se refere aqui a essa revelação de Jesus Cristo, denominando-a de palavras da profecia. E, mais uma vez, isso nos ajuda a entender o que é o livro do Apocalipse. Para entender isso, devemos, de novo, pensar sobre as profecias do Antigo Testamento. A profecia do Antigo Testamento, de modo geral, tinha duas referências no que diz respeito ao tempo. Ela era um anúncio da palavra de Deus para o povo do tempo do próprio profeta. Por exemplo, se você pensa no profeta Jeremias, está anunciando que o cativeiro viria.
Então é um anúncio da palavra de Deus para o seu povo no presente, no tempo do profeta, e uma prenunciação de acontecimentos que teriam lugar no futuro. Então tem os dois aspectos. É a palavra de Deus para o presente e o anúncio de Deus sobre o futuro. Aqui no versículo 3, quando ouvimos que a revelação é aqui chamada de palavras da profecia, aprendemos que o Apocalipse preserva esses dois aspectos da profecia. Então, precisamos entender qual é o objetivo do livro do Apocalipse. Isso é uma coisa importante para você entender. O Apocalipse não visa alimentar a especulação intelectual a respeito do futuro. Em vez disso, o livro consiste numa série de mensagens que apelam aos ouvintes para que eles permaneçam fiéis no tempo presente. E se você entende isso, isso muda a sua forma de ler o Apocalipse. Em vez de estar pensando, como isso vai acontecer no futuro, você percebe que o livro é também uma mensagem para o presente. E eu quero que vocês entendam isso, olhando de novo para o versículo 3. Veja em sua Bíblia. Ele diz aqui que há uma bênção para aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, João nos mostra que esta revelação não é apenas a contemplação de Jesus Cristo glorificado. Ele mostra que há uma resposta requerida ao ouvir o livro. Uma resposta que vai além do acúmulo de conhecimento sobre o futuro. E qual é? A resposta requerida ao ler ou ao ouvir o Apocalipse é que nós devemos nos submeter, obedecer a Jesus Cristo. Então, muita gente vai ao Apocalipse para tentar adivinhar o futuro, mas não está entendendo que a mensagem é para guardar, para obedecer. Você não vai guardar um monte de informações, você não vai obedecer informações, previsões sobre o futuro. Você obedece à revelação do presente. A razão pela qual os que ouvem as palavras proféticas devem guardá-las, aparece aqui. Diz assim: pois o tempo está próximo. Final aí do versículo 3. Essa expressão, ela também faz referência a uma outra porção das Escrituras. Aqui aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Quando Jesus iniciou sua pregação, Jesus disse o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há aqui então uma conexão entre o que lemos no versículo 1, que em breve devem acontecer, o que lemos em Daniel capítulo 2, e o que lemos aqui no versículo 3, o tempo está próximo, e Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Todas essas passagens estão desenvolvendo a perspectiva do Antigo Testamento a respeito dos últimos dias. Eu quero que você pense sobre a citação que eu fiz agora há pouco. Eu disse que dizer que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é a mensagem de Deus para nós por meio do seu Filho, é também ensinado em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Fala sobre como no passado Deus falou através dos profetas. Mas veja a expressão: mas nos últimos dias nos falou através do Filho.
Os últimos dias não é uma coisa que está por vir. Estamos nos últimos dias, desde que estamos ouvindo o Filho de Deus falar com toda clareza, Ele mesmo, em pessoa. Então, desde a primeira vinda de Cristo Jesus, os últimos dias foram inaugurados. Iniciou-se os últimos dias. Por isso, Jesus, quando iniciou a pregação, disse: chegou a hora, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. Isso indica que o Apocalipse visa falar sobre o presente e não só sobre o futuro. Agora, ouvimos que há uma bênção nisso. Ouvimos que há uma bênção para quem lê, uma bênção para quem ouve e guarda. Que bênção é essa? Meditando sobre o próprio texto que acabamos de ler, podemos concluir que uma das bênçãos é uma valorização e apreciação do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que o tema do livro é a glória de Jesus Cristo, uma vez que no livro o véu é retirado e podemos vê-lo como ele é, se o contemplamos no Apocalipse, então vamos amá-lo, reverenciá-lo, servi-lo. E se nós juntamos isso com o que ouvimos na pregação desta manhã, vamos também dizer: seremos transformados conforme a sua imagem. Então isso nos confronta. Por que nosso coração, por vezes, fica tão frio em relação aos assuntos espirituais? Porque podemos ouvir coisas grandes, maravilhosas, sobre o reino de Deus. E parece que nós somos um freezer ligado no último nível 10. Coração frio, gelado. Uma das coisas é porque não estamos dando atenção à forma como Deus deseja que olhemos para o seu Filho. Como vocês podem observar, como eu disse, o tema preferido do Pai é o Senhor Jesus Cristo. E para onde você correr nas Escrituras, você precisa se encontrar com Ele. As pessoas do passado diziam: todos os caminhos levam a Roma. Nós temos uma coisa melhor: toda a Escritura nos leva a Cristo. Você crê nisso? Quando você abre sua Bíblia, o que você está procurando? Você está procurando alguma coisa para garantir a você que o seu trabalho vai dar certo? Que é para você seguir para a direita ou para a esquerda, para comprar ou para vender? O que você está procurando? Você quer acalmar a sua alma, ter uma dose de religião ao ler a sua Bíblia? Ou efetivamente você está procurando o que Deus dá na Bíblia? Você está olhando e dizendo: eu quero a Cristo, eu quero amá-lo, eu quero servi-lo, eu quero sentir deleite nele. O Apocalipse mostra que esse é o objetivo deste livro. Então, esta é a maior de todas as bênçãos. A maior de todas as bênçãos não é que lendo o Apocalipse ficaremos ricos, ou que as coisas vão dar certo para nós, ou que ficaremos livres de doenças. Não é esse tipo de bênção que encontramos aqui. A bênção que encontramos no Apocalipse é que aprenderemos a nos deleitarmos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, há outras bênçãos. Uma outra bênção é que você passará a ter uma visão realista do que está acontecendo ao nosso redor, na história e nos afazeres humanos. Então, você vai começar a olhar a história e as coisas que nela decorrem
Você vai olhar para as guerras, para as ameaças nucleares, para as crises econômicas, para as provações pessoais, para as perseguições contra os crentes, ou seja o que for. Você vai olhar da perspectiva que o livro do Apocalipse nos propicia. Cristo está governando soberanamente sobre todas as coisas. E o resultado final é certo: a vitória de Cristo e de sua igreja. Então há uma bênção em entender isso. Quando você olhar as coisas dando errado na sua vida, quando você olhar a fraqueza da igreja, quando você olhar as forças do mal, os perversos parecem que vão vencer, você pode voltar para o Apocalipse e o Apocalipse dirá a você mais uma vez: a vitória pertence a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, meus irmãos, somos abençoados ao ouvir a leitura e a exposição dessa revelação nessa noite. Bem-aventurados se ouvirmos e guardarmos. Bem-aventurados porque podemos ver além do véu, podemos ver além das aparências, podemos ver a história da redenção, podemos ver a vitória final de Cristo. Conhecer esta revelação é uma grande vantagem, porque você fica certo, consciente, convicto do amor e do poder do nosso Salvador. E isso é uma bênção. Em meio às perturbações, os conflitos, as dificuldades de cada época, a voz de Cristo está ecoando pelo livro do Apocalipse. Ele quer que saibamos a mesma coisa que ele disse quando nos deu a grande comissão: eu estou com vocês. Ele deseja encorajar a sua igreja, mostrando quem ele é e o que ele faz. Por isso, ele descortina para que nós possamos ver estas coisas. Amém.